Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, a Receita Federal abre nesta segunda-feira consulta ao quinto e último lote de restituição do imposto de renda. Ao todo, mais de 511 milhões de contribuintes devem ser contemplados. Acompanhe. O lote, que também inclui restituições residuais de exercícios anteriores, deve pagar ao todo mais de R$ 1 bilhão. Os pagamentos serão feitos a partir de 30 de setembro. Segundo a Receita Federal, mais de 86 mil contribuintes domiciliados no Rio Grande do Sul foram priorizados e vão receber suas restituições neste lote, devido ao estado de calamidade decretado no estado. Para fazer a consulta, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet e clicar na opção Meu Imposto de Renda ao realizar a consulta. O contribuinte também poderá saber se há alguma pendência em sua declaração que impeça o pagamento da restituição, ou seja, se ele caiu na chamada malha fina. Para saber se está na malha fina, os contribuintes também podem acessar o extrato do Imposto de Renda no site da Receita Federal no chamado ECAC, o Centro Virtual de Atendimento. A gente continua falando de economia. O salário das mulheres já é 20% menor do que o dos homens. O relatório de transparência salarial do governo federal revelou que a diferença entre ambos só tem crescido. O segundo relatório de transparência salarial dos Ministérios do Trabalho e das Mulheres revela que a disparidade salarial entre homens e mulheres no Brasil aumentou no período de um ano, e mulheres receberam, em média, 20,7% menos do que homens. No primeiro documento, baseado em números de 2022, a remuneração das mulheres era 19,4% menor do que a dos homens. Os dados foram calculados a partir de informações enviadas por quase 50.700 empresas, todas com 100 ou mais empregados. O desequilíbrio no mercado de trabalho reflete o fato de as mulheres geralmente ocuparem postos que pagam salários menores. Os dados mostram que, no ano passado, houve um forte crescimento da geração de empregos para mulheres, mas as vagas pagam menos. E com isso, a diferença salarial aumentou. A remuneração média das mulheres era de cerca de R$ 3.500, enquanto a de homens ficou em R$ 4.500. Em posições de chefia, a discrepância de renda média era maior e chegava a 27% para dirigentes e gerentes. O levantamento ainda revelou que a desvantagem das mulheres negras é ainda maior e elas recebiam 50% menos que a remuneração dos homens brancos no Brasil. E o ganho médio da mulher negra era de R$ 2.700. E olha só esse alerta, quase 20% das pessoas endividadas no país são idosos. E a falta de organização nas finanças faz com que essas pessoas da terceira idade se percam e gastem mais do que podem. Vamos ver. O último levantamento da Serasa em julho apontou que, entre os endividados, 18,9% são de consumidores com mais de 60 anos que estavam com o nome negativado. Além desses, outros idosos têm dívidas, mas não fazem parte da lista de pessoas com o nome sujo. Os bancos e cartões de crédito lideravam as dívidas, com mais de 28% do total. E do total de negativados, mais de 50% são mulheres. Os números se mantêm desde 2023. Os dados mostram que o percentual de idosos endividados ficou estável em um ano. A lei do superendividamento criou um sistema de negociação de blocos de dívidas para a redução do endividamento. Com isso, é possível solicitar a renegociação de dívidas com todos os credores. Aos idosos, ela dá maior segurança financeira e determina que eles não podem comprometer mais que 25% de sua renda mensal. Com isso, as pessoas com mais de 60 anos são protegidas de cobranças abusivas em contas de água, luz, gás, telefone e internet.
Eles também ganham condições facilitadas para o momento de renegociação das dívidas. Olha, e por falar em idosos, o aposentado que votar nessas eleições não vai precisar passar pela prova de vida do INSS. A votação é uma das formas de comprovar que o aposentado está ativo. A prova de vida é um procedimento obrigatório para aposentados, pensionistas e outros segurados do INSS, que deve ser realizado periodicamente para evitar fraudes e garantir que os benefícios continuem sendo pagos a quem realmente tem direito. Recentemente, o INSS modificou o processo, tornando-o mais simples e menos burocrático para os beneficiários. Uma das novas formas de comprovar que o segurado está vivo é, de fato, o voto em eleições oficiais. O voto está entre as atividades que podem ser consideradas como prova de vida, mas não é a única. O INSS adotou um sistema que utiliza dados de diferentes bases governamentais para cruzar informações e confirmar que o beneficiário está ativo no sistema, sem que ele precise realizar ações adicionais. Ou seja, o voto é uma das várias formas pelas quais o beneficiário pode realizar sua prova de vida de maneira indireta. Nas eleições, os aposentados e outros beneficiários que vão às urnas recebem um documento que serve na comprovação pelo cruzamento de dados. Além do comprovante de votação, outros documentos como comprovante de vacinação, cadastro em órgãos de trânsito, emissão ou renovação de passaporte também servem para aposentados e pensionistas não perderem o benefício. E olha só esse número alarmante. O número de mortes no trânsito no Rio de Janeiro está aumentando cada vez mais. Olha, só em 2024 já são quase 17 mil vítimas. Acompanhe. A Semana Nacional do Trânsito começou na última quarta-feira e tem o objetivo de sensibilizar a sociedade para o alto índice de acidentes e promover a consciência de responsabilidade aos motoristas. Essa é uma resposta a quantidades de acidentes em vias e rodovias. Somente no primeiro semestre do ano, já foram cerca de 1.200 homicídios culposos no estado do Rio de Janeiro. Um aumento de 11,2% em relação ao mesmo período de 2023. Uma das estratégias é a conhecida Lei Seca, que este ano conta com o apoio de 25 paraplégicos, tetraplégicos e amputados. Pessoas que sofreram acidentes de trânsito e hoje trabalham na conscientização de motoristas, realizando ações educativas. O coordenador de Educação para o Trânsito do Detran, Marcos Moreira, afirma que é necessário uma grande mudança de comportamento de motoristas, motociclistas, pedestres e ciclistas. Esse aumento da violência sobre rodas é visto em bairros como do Meia, na zona norte do Rio, por exemplo. Foi uma das áreas que os índices de morte no trânsito mais subiram, como vemos em números no Hospital Salgado Filho, que atende a área. De janeiro a agosto de 2024, a unidade municipal registrou quase 700 atendimentos a vítimas de atropelamento, enquanto durante todo o ano de 2023 foram 793 atendimentos. Além do Meia, os homicídios no trânsito cresceram em áreas das delegacias de Campos Elísio, em Caxias, Campos, Campo Grande, Posse, em Nova Iguaçu e Bangu. Em números, foram 1.436 atropelamentos, mais de 20 mil motoristas alcoolizados, flagrados pela Lei Seca. O Detran está trabalhando em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, a Lei Seca e a concessionária Ecoponte, na intenção de conscientizar a população, reduzindo assim os índices preocupantes de acidentes. Olha, e por falar em trânsito, no Rio de Janeiro também, uma blitz policial descobriu uma situação bastante inusitada. Olha só, ao abordar um carro, no trânsito, os policiais perceberam que o motorista não tinha as pernas e usava, olha só, um cabo de vassoura para dirigir. Vamos ver. A polícia do Rio de Janeiro fazia uma blitz na rodovia Novo Rio, quando um carro sem placa foi parado pela fiscalização. Ao solicitar o documento do motorista, um segundo problema aparece. O condutor não tinha documentos para apresentar e informou que era motorista de aplicativo. O policial incomodado pediu para o motorista então sair do carro. E aí veio a grande surpresa. O rapaz não tinha nenhuma das pernas e estava usando um cabo de vassoura para acelerar e frear o carro. Para piorar, a permissão que ele usava para dirigir como motorista de aplicativo não era dele, e sim do seu vizinho. Com isso, o veículo foi multado e rebocado para o pátio da prefeitura, e o motorista foi autuado por exercício ilegal da profissão. E veja a seguir,
O governo prepara projeto para proibir celulares em escolas. E você vai ver também. Primavera começa amanhã com promessa de calor e chuva. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e mais notícias para você. Olha só, o governo federal prepara uma medida para banir o celular das escolas. E essa medida vai ser válida para todas as escolas do país, tanto públicas quanto privadas. E o anúncio deve ser feito em outubro. A declaração foi dada pelo ministro Camilo Santana. Segundo ele, o MEC trabalha na elaboração de um projeto de lei, pois uma recomendação seria muito frágil. Inclusive, a medida deve oferecer às redes de ensino segurança jurídica para implementar as ações que estudos internacionais já apontam como mais efetivas, no sentido do banimento total dos celulares nas escolas, que defendem, inclusive, a importância de um recreio livre de aparelhos para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e a redução do cyberbullying. Segundo Santana, alguns estudos mostram que o banimento tem impacto positivo não apenas na atenção em sala de aula e no desempenho dos estudantes, mas também na saúde mental dos professores. O ministro mencionou ainda o relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, que recomendou fortemente restrições e até o banimento total do celular nas escolas, apontando uma relação entre o uso da tecnologia e as dificuldades de aprendizado, além de problemas de saúde mental. O documento indica que entre 4 países já proíbem ou têm política de redução de celular em sala de aula. Em São Paulo, um projeto de lei para banir o celular em colégios da rede pública e privada do Estado está em debate avançado na Assembleia Legislativa. Nas escolas municipais do Rio, os celulares foram banidos por decreto, em uma decisão pioneira no país, que contou com o apoio da maior parte das famílias. E o governo também anunciou que a partir do próximo mês vai suspender os sites de apostas que não tiverem autorização para funcionar. E quem não respeitar a determinação pode ser multado em até 2 bilhões de reais. O Ministério da Fazenda informou que as empresas de apostas de cota fixa que ainda não pediram autorização para funcionar vão ter a atuação suspensa a partir de 1º de outubro. Segundo portaria publicada, até o final de dezembro, só vão poder funcionar as empresas de apostas que já estão atuando e que solicitaram autorização para explorar a modalidade lotérica de apostas de cota fixa até o último dia 16. A partir de outubro, as empresas que não pediram autorização serão classificadas como ilegais até que tenha o funcionamento liberado pela Fazenda. Os sites de apostas que operarem no Brasil sem autorização ficarão sujeitos às penalidades previstas em lei, como multas de até 2 bilhões de reais por infração. Quem solicitou a autorização, mas ainda não estava atuando, terá que aguardar para iniciar a operação em 2025. Isso caso esteja cumprindo todos os requisitos e consiga a liberação por parte do Ministério. A partir de janeiro, tem início o mercado regulado de apostas no Brasil. E todas as empresas autorizadas utilizarão o domínio brasileiro de internet com extensão bet.br. O Ministério informou que as empresas aprovadas vão ter de pagar a 30 milhões de reais ainda este ano para começar a funcionar, além do cumprimento com todas as regras de combate à fraude, à lavagem de dinheiro,
a publicidade abusiva, entre outras. Olha, e agora a história de um herói, um policial de folga que salvou a vida de um bebê. Esse bebê se engasgou. Vamos conferir. O vídeo mostra uma mãe desesperada com seu filho inconsciente. O bebê, de apenas 1 ano e 9 meses, havia se engasgado com a própria saliva. A mãe passa o filho por cima do muro para que o vizinho, um policial, possa realizar a manobra de reanimação. A cena captura a gravidade da situação. O policial consegue reanimar a criança, que recupera a consciência. Felizmente, o bebê foi levado ao hospital e passa bem. Era o dia de folga do policial, mas heróis nunca descansam. Olha só, e uma escola da Zona Norte de São Paulo está concorrendo ao título de melhor do mundo. Olha só que bacana. Ela, inclusive, já faz parte do top 3. Vamos conferir. A Escola Estadual Deputado Pedro Costa, localizada no Tucuruvi, Zona Norte de São Paulo, está concorrendo na categoria Colaboração Comunitária por dar início a projetos de xadrez e atletismo para os alunos. Em 2021, antes de concorrer ao prêmio, a escola correu o risco de fechar por falta de alunos. E foi por esse motivo que a diretora da escola, Janaína Freire, decidiu colocar a escola como ensino integral e fazer aulas mais dinâmicas como horta, xadrez, leitura, atletismo, culinária e práticas experimentais. E após essas mudanças, a escola começou a subir de posição no ranking de avaliações do prêmio, onde os requisitos são liderança e prática colaborativa, envolvimento parental ativo, serviços integrados para estudantes e a aprendizagem expandida. E os vencedores da categoria vão ser anunciados no dia 24 de outubro. E a primavera começa na manhã deste domingo com ondas de calor e chuvas regulares. A expectativa é que o fenômeno Laninha se instale nos próximos meses e de forma menos intensa. Vamos ver. Depois desse fim de inverno com a maior seca da história, a primavera deve trazer um alívio com o retorno das chuvas regulares. A estação das flores começa às 9h44 da manhã deste domingo e se estende até o dia 21 de dezembro. Apesar da volta prevista das chuvas, ainda há risco de novas ondas de calor, especialmente na primeira quinzena do mês de outubro. Os meteorologistas esperam que os próximos meses sejam característicos de transição de um padrão mais seco e quente para uma condição de temperaturas mais moderada. Um calor bem abafado e com umidade alta. A previsão é que as grandes ondas de calor não aconteçam nos meses de novembro e dezembro, como aconteceu em 2023. Apesar disso, até dezembro ainda deve ter uma boa condição para temperaturas acima da média. A diferença é que não vai ser tão extremo como foi no ano passado. Ao longo da estação, a previsão é que as chuvas voltem a cair sobre o país de forma mais regular. Assim, somente a região entre Pará, Tocantins, parte do Nordeste e norte de Goiás devem ter ondas de calor ao longo também de novembro. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais.